Olá, eu sou Carole e faço parte da equipe psicossocial do Sejusc Famílias. Esse é o nosso podcast Falando de Famílias. Aqui, nós vamos conversar sobre temas relacionados à mudança no contexto familiar, conflitos e transformações. E no episódio de hoje, Rafael Campoy, assistente social do Tribunal de Justiça de São Paulo, e Renan Guerra, que integra a equipe psicossocial do Sejusc Família, irão falar sobre o tema responsabilidade paterna. Você pode acompanhar o nosso trabalho por meio da nossa página no Instagram, @Falando de Famílias, onde postamos conteúdos relacionados às dinâmicas e transformações familiares. Aproveite também para nos seguir no Spotify, Deezer ou qualquer plataforma que você esteja nos ouvindo agora. E se você gostou, não esqueça de nos avaliar e compartilhar nas redes sociais. E é isso, vamos ao episódio de hoje. Olá pessoal, eu me chamo Adriane Salles e vou ser a mediadora desse episódio. Hoje estou com o Rafael Campoy. Pode se apresentar, Rafael, por favor? Oi pessoal, meu nome é Rafael Candeluro Campoy, eu sou pai do Francisco, companheiro da Carolina, sou assistente social, trabalho no Judiciário, no TJ de São Paulo, marca de Taquarituba. É um prazer estar aqui com vocês. Acho que eu vou falar um pouquinho da minha história, né? Eu venho lá de Maringá, no Paraná, filho do João Célio e da Carmen Lúcia. Estudei até o ensino médio em Maringá e depois fui seminarista, Frei Capuchinho durante um período e depois fui fazer serviço social em Apucarana, na Unespar. E me formei, logo me casei com uma assistente social também, que estudou comigo, Carol, e sou assistente social desde então. Trabalhei em políticas públicas, sempre no SUAS, lidando com a política de assistência social. E em 2014 passei no concurso do PJ de São Paulo e desde então trabalho na comarca de Taquarituba, no interior de São Paulo, vara única, né, com diversos temas, né, guarda, acolhimento, violência, apoimento especial. Meu amor pelos podcasts e pela paternidade me levou a pesquisar sobre esses dois temas. Dentro do programa de pós-graduação e mestrado aqui de São Paulo, eu pesquisei paternidades, né, na perspectiva sócio-histórica e expressões em mídias sociais. Defendi a dissertação em agosto, mês dos pais passado. Então aí, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, conhecer vocês e trocar conhecimento e construir o conhecimento aqui com vocês. Olá, eu sou o Renan, eu sou estagiário de psicologia aqui do Sejusc Famílias. Também tenho muito interesse na área de paternidade e estou começando algumas pesquisas voltadas para o tema agora. E além disso, também sou participante e integro o projeto Sombras e Símbolos, né, que é um podcast de psicologia analítica que lá a gente não toca muito nesse tema específico de paternidade, mas também é uma área da psicologia que dá para puxar bastante para esse lado. E eu também estou muito ansioso pela discussão e pela troca aqui com o Rafael e também com a equipe. A temática desse episódio é responsabilidade paterna. E temos algumas perguntas que vão nortear nossa conversa. Vamos para a nossa primeira pergunta. O que é ser pai? Bom, vamos lá. Assim, eu penso que a paternidade, ela é, na verdade, o exercício da parentalidade por alguém dentro de uma relação com uma criança, companheiro ou companheira, e a paternidade, ela está envolta a diversos contextos, né? Mais ou menos amplo. Contexto das relações entre as pessoas que estão dentro daquela relação de cuidado, de criação, de educação, dentro das relações familiares, mas também os contextos mais amplos, sociais, culturais, de expectativas, em relação ao exercício dessa parentalidade. E ela pode ser exercida por uma pessoa, por um casal, por diversas relações ali, que as pessoas, no ato de exercer o cuidado e a criação de um ser humaninho, né, vive e está envolto por todos esses contextos mais complexos e que determina a relação ali dentro, né, desse cuidado, dessas relações mesmo entre as pessoas envolvidas, né? Então, quando a gente fala o que é ser pai, a gente precisa pensar nessas relações, quando envolve um ser humano que está se desenvolvendo e que está dentro de um contexto. E tudo isso determina e influencia as relações. E é mais ou menos isso. Quando a gente fala que o que é ser pai, depende de tudo isso. Então, esses contextos, as atividades, as divisões das atribuições, né, do cuidado dessa criança. E daí a gente pode discorrer sobre diversos aspectos
né? De quem que vai cuidar, né? Como que vai cuidar? O que cada um espera pessoalmente, também em âmbito das relações familiares, mas também o que a sociedade espera dessa pessoa que vai desenvolver a parentalidade no desenvolvimento de uma criança, né? Do filho ou dos filhos. Então, o que é ser pai depende. Então, qual que é o contexto que as pessoas estão envolvidas? E é mais ou menos isso. E quando a gente vai pesquisar, né, sobre quais são esses determinantes, a gente corre lá atrás, nos primórdios da humanidade, como que foi o desenvolvimento das relações sociais, das relações familiares, né, os contextos de cuidado das novas gerações que chegam para serem cuidadas, para serem criadas, mergulhadas dentro de uma cultura, mergulhadas dentro de relações. Então, enfim, a gente pode discorrer, né, e debater sobre isso, sobre essas determinantes. Então, a sociedade espera, né, que homens desenvolvam o cuidado de uma forma. Então, se cria homens dentro de um contexto. E o contexto de como nós, homens, somos criados, cuidados, geralmente tem essas diferenças de gênero. Então, ser pai hoje necessariamente precisa passar pela reflexão sobre todas essas condicionantes, todos esses contextos. As relações de gênero, as relações de classe, as relações de raça. E precisamos pensar minimamente nisso para atuarmos, agirmos na hora de cuidar. Eu acho também muito interessante a pergunta, o que é ser pai, que eu acho que dentro do que o próprio Rafael já traz na fala dele, não existe, né, essa figura centralizada, essa imagem idealizada do que de fato é ser um pai, né? É claro que dentro da nossa sociedade a gente tem várias formas com a qual essa figura do pai é apresentada em diversos estratos da sociedade, mas na prática isso não é de certa forma algo que é centralizado, né? Então, como você traz também, Rafael, essa noção de que para ser pai, primeiro a gente está passando ali por um fator muito importante que é o gênero, né? A gente atribui a paternidade a homens, geralmente homem cisgênero, né? Então a gente não tem como desassociar uma coisa da outra. E tem, como você trouxe também, achei muito interessante o diálogo entre, ao mesmo tempo que a gente está falando de gênero, a gente está falando de sociedade, a gente está falando de uma questão histórica também, né? O que a gente tem hoje como pai na nossa sociedade é uma coisa que tá numa dinâmica de mudança, ao mesmo tempo que ainda está muito atrelado a noções que nós tínhamos no passado a respeito da figura do pai, da figura do homem, e esse é um processo de dialética que está sempre em desenvolvimento. E, por exemplo, se a gente pega a noção que não tem, é basicamente impossível a gente falar a respeito do que é ser pai, sem falar a respeito também da outra parte dessa questão de gênero, que é a mulher, e do que é ser mãe, né? Então, uma das principais diferenças na nossa sociedade a respeito dessas duas questões, esses dois temas, da maternidade e da paternidade, é que hoje em dia, pelo substrato mais geral da sociedade, a gente observa o pai como uma função, enquanto por muito tempo, quando a gente falava de maternidade, por exemplo, existia quase que uma essência materna nas mulheres, né? Isso é um mito, que na verdade isso não existe nem para mulheres nem para homens, mas o pai é somente mais uma função que aquele homem, dentro de um contexto em que a gente está falando de gênero, classe social, um contexto geográfico também, cultural, em que é mais uma função em que aquele homem atribui a si mesmo, né? Como se fosse mais uma coisa que ele tivesse de desempenhar, como, por exemplo, mais um trabalho, mais uma atividade que ele pratica, e não exatamente fazendo aquilo, né? A paternidade fazendo parte da identidade dele. Isso por uma perspectiva muito mais social. Por uma perspectiva pessoal, eu acho que o fato de a gente perguntar o que é ser pai é uma coisa muito individual. É uma experiência que eu acho que o Rafael falaria um pouquinho disso melhor do que eu, mas é uma experiência individual que evoca sensações, emoções, afetos nos homens, nas pessoas. A própria experiência, né, da parentalidade é uma coisa que vai afetar não somente o desenvolvimento da criança, mas o desenvolvimento humano do indivíduo em suas capacidades próprias de maneira geral. Então, quando a gente puxa essa ideia de pai para uma questão social, já é uma coisa bastante abstrata, digamos assim, né? A gente não consegue definir exatamente o que é o pai. A gente consegue falar de alguns estereótipos que a gente tem na sociedade a respeito dessa figura, mas quando a gente vai para o âmbito pessoal, ser pai é uma infinidade de possibilidades, experiências e emoções que vão dizer muito mais a respeito daquele indivíduo em vínculo com o outro, né? Nesse caso, uma criança, um adolescente ou até mesmo um adulto, que é a figura do filho nesse vínculo paterno-filial, né?
Sim, e até por isso que quando na pesquisa eu corri atrás, né, sobre a paternidade dita participativa, para mim foi bastante frustrante, assim, porque não se deve falar sobre paternidade participativa, né, porque a paternidade, ela necessariamente precisa ser participativa. E daí, né, você falou bastante bem sobre essas relações, e por isso que na pesquisa eu corri atrás de falar em paternidades, porque existem diversos tipos de paternidade, assim como se fala sobre masculinidade. Não existe um estereótipo de homem macho, existem vários tipos de masculinidades, né? E paternidades também, porque historicamente o homem, ele é levado a esse exercício de um papel, né? De homem provedor, que trabalha, que chega em casa, é o dono da casa, é o rei da casa, que precisa ser servido, e quem serve, né, são as mulheres da casa, a esposa, as filhas, porque nós homens somos criados para sermos assim, né, para pensarmos assim, para não pensarmos no cuidado. Aqueles brinquedos que a gente ganha na infância, o carrinho, a bicicleta, os brinquedinhos de guerra, né, de briga, são brinquedos que nos levam a construir as nossas relações baseados nisso, né, de que nossa vida, ela é feita para fora, lá fora, no parquinho, nas atividades fora. Enquanto as mulheres, elas são treinadas para o cuidado desde muito cedo, né, quando ganham um boneco, para se preocupar com o outro, de exercer o cuidado. E nós homens vamos nos aventurar, vamos fazer coisas para fora, para extrapolar, para extravasar energia, enquanto as mulheres são criadas para serem mais contidas, para exercer o cuidado. Tem um colega, né, de um grupo de pais que eu participo, que ele fala, até a bicicleta da menina, ela tem uma cestinha, né, que ela precisa carregar coisas, né, ela precisa levar coisas. Então é mais ou menos isso, né, quando a gente fala das paternidades, a gente precisa pensar nisso, como nós fomos criados, e de repente, quando a gente, na nossa vida pessoal, nos deparamos com a criação de um novo ser, daí a gente pensa, e agora? A sociedade tá mudando, a sociedade tá nos cobrando diversas coisas, não porque a sociedade quer, mas principalmente pelas lutas das mulheres, lutas feministas, as lutas das mulheres por mais direitos, né, por igualdade. Nós somos questionados a isso. De repente, nós temos um novo ser humano, então, e agora? Preciso cuidar, mas eu não fui treinado para isso. Então, é muita insegurança, muita dúvida sobre se queremos ou não, mas bora lá, vamos, que é nosso, nós fizemos, e precisamos cuidar da melhor forma para que esse novo ser humaninho aí se desenvolva e cresça bem numa sociedade melhor. E muitos medos, né, vêm por conta, e não foi à toa que eu falei sobre, né, a minha paternidade, de onde eu venho, né, o pai que tive, né, porque a gente se baseia muito, né, na paternidade que a gente recebeu, nas relações que a gente recebeu, para dar para os nossos filhos. Então, o que a gente quer reproduzir disso? O que a gente quer evitar, não reproduzir ou reproduzir daquilo que nós recebemos dos nossos pais? Enfim, ser pai envolve tudo isso, né? E de repente nós estamos numa sociedade que espera de nós, homens pais, algumas coisas, nos colocam aí, né, nesse retorno para a vida doméstica, né? Porque nós homens fomos criados para sairmos, né, para trabalharmos, para, né, fazermos as coisas fora de casa, enquanto as mulheres ficavam nas relações domésticas ali, elas saíram para trabalhar, lutaram para isso, e agora nesse movimento em que nós homens precisamos estar dentro das relações domésticas e de cuidado da casa, do lar, dos afazeres domésticos, dos filhos, a gente não sabe, mas estamos aí. E a sociedade, da mesma forma que espera e impõe para as mulheres certas coisas, certas situações, certos padrões de comportamento ou de atitudes, nós homens, quando voltamos ou vamos para esse espaço do cuidado, assim, a gente é muito solitário, né? E como desenvolver tudo isso, refletir sobre tudo isso, sem reproduzir aquilo que a sociedade espera de nós, né? Porque enquanto políticas públicas, né, quando se pensa na licença parentalidade, licença parental, nós temos a licença maternidade de meses e a licença paterna de dias. Então, dentro das relações de trabalho, as políticas públicas, tudo isso nos colocam num lugar que não é o cuidado dos filhos. Inclusive, certa vez, né, quando meu filho ainda era bebê, a gente foi numa confraternização do fórum e uma pessoa, quando eu tava trocando a fralda do meu filho, passou por mim, assim, viu eu trocando a fralda do meu filho e falou, cadê a mãe? A mãe tá se divertindo, né? A mãe tá curtindo essa confraternização, né? E eu tô fazendo o meu papel. Então, as pessoas, a sociedade, as relações, todas esperam de nós que não façamos isso, que não exerçamos o cuidado dos nossos filhos.
filhos. Então, existe um limite aí que nós precisamos combater e fazer acontecer, e de modificar as relações, né, de trabalho, inclusive, para que tenhamos a possibilidade de exercer o cuidado em condições iguais, da mesma forma que se espera das mães, das mulheres em relação a isso. Como foi mencionado anteriormente, esse conteúdo é de extrema importância, justamente porque aborda sobre as responsabilidades parentais que foram construídas ao longo do tempo. Dando sequência às nossas discussões, como se dá a construção do vínculo paterno-filial? Se a Rafael me permite, eu gostaria de começar respondendo essa pergunta, porque justamente remetendo a uma das coisas que ele traz, né, na fala anterior, que é a respeito de como, nessa noção de gênero, os homens não são construídos, entre muitas aspas, né, construídos para serem pais, né? O que dialoga também com aquilo que eu já trouxe a respeito disso ser mais uma função do que fazer parte da identidade do sujeito. Quando a gente fala de uma identidade do sujeito, a gente está falando de um processo que modifica ele por inteiro, né? Não somente uma atividade que ele está ali desempenhando. E falando disso também, a gente já puxa uma outra atividade que é muito importante nesse contexto, que a gente dá para falar a respeito dos pais, mas também dialoga muito com os filhos, que é a questão do brincar, né? Eu achei muito interessante e pertinente esse ponto que o Rafael traz, como a sociedade já começa a formular, né, essa ideia do gênero, principalmente voltado aos homens desde a infância, né? No lúdico, no brincar, como você falou, uma coisa que é muito exterior, uma coisa que redireciona essa energia muito para fora, né? Nunca pro interior e nunca pro cuidado também. Isso acaba causando uma série de repercussões na vida psíquica desse sujeito. Acho que a primeira que a gente poderia pensar, claro, voltando a falar a respeito, pontuar aquilo que a gente já falou a respeito de estereótipos e também de masculinidades e paternidades, né? A gente pode dar exemplos aqui que muitas vezes estão ali, talvez alinhados com a maioria, mas não representa de forma alguma toda a parcela da população. Mas o que a gente muito vê em estudos a respeito de gênero, principalmente voltados a homens, é essa dificuldade que os homens têm de tanto de cuidar dos outros, quanto de cuidar de si, estar atento às próprias emoções e dar vazão a elas, né? No caso, essa vazão às emoções, ela é ressignificada, na verdade, simbolizada de formas diferentes, muitas vezes pegando aquilo ali que é uma coisa sentida, um afeto sentido por aquela pessoa e transformando isso numa coisa útil à sociedade, digamos assim, né? Talvez voltando-se para o trabalho, voltando-se para aquela noção de provedor, que o Rafael também já chegou a comentar, mas isso acaba criando uma cisão, até uma alienação desse sujeito para consigo mesmo. E quando a gente fala de estabelecer um vínculo com o outro, né, no caso, estabelecer um vínculo paterno-filial, a gente não tem como deixar de falar disso. Porque o que muito se nota a respeito dessa questão de vínculo entre pais e filhos são duas coisas. A primeira é a dificuldade em estabelecer esse vínculo para algumas pessoas, e a segunda trata a respeito de ausência. E quando a gente está falando de ausência paterna, a gente não está falando somente daquele pai, daquele homem que pega, some e não, por exemplo, assume o filho, não registra em cartório ou qualquer coisa do gênero. Quando a gente está falando de ausência paterna, eu acho que dá pra gente pensar em pelo menos três, né? Que seria essa ausência, que é uma ausência mais geral, uma ausência física, né? Uma ausência financeira também, que poderia ser daquele homem que não contribui, não faz talvez até esse papel que a sociedade impõe a ele, que é a questão do provedor, ou talvez numa situação de divórcio, não contribui com a questão financeira no sentido dos alimentos também, mas há uma terceira ausência que, é claro, não é menos importante do que as outras, mas passada essas duas outras, há uma terceira ausência que muitas vezes ela é identificada pelos filhos em relatos posteriores e também é identificada pelos, talvez, os parceiros dessa pessoa, mas é uma ausência que é uma ausência emocional, é um distanciamento em que, ainda que aquela pessoa esteja ali presente, esteja ajudando nas condições financeiras, ela não consegue ter essa conexão emocional com as outras pessoas. E isso é, talvez, numa questão até que transcende, né, esse vínculo paterno-filial, mas uma relação familiar de maneira geral. Mas principalmente quando nós estamos falando de crianças, né, e aí já puxando uma das teorias mais citadas, principalmente quando a gente fala de desenvolvimento infantil, que é a teoria do apego, do Bowlby, é basicamente impossível a gente pensar em estabelecer um vínculo com uma criança, um vínculo nesse sentido emocional, afetivo, no sentido de fomentar, né, esse apego,
sem que a gente fale, por exemplo, de um homem que consegue talvez abrir-se a respeito dos seus sentimentos e talvez, para além de abrir-se, né, consiga expressar de fato esses sentimentos e identificar o que ele está sentindo ali. E também, dessa forma, abrir-se a coisas que, dentro dessa perspectiva muito estereotipada de gênero, para além da figura, na verdade, do papel que o homem tem de desempenhar. Isso é um processo que já vem acontecendo na sociedade, mas ele está longe de estar finalizado, que é justamente essa questão do homem deixar de ser macho, né? Justamente trazendo todas essas questões a respeito de não demonstrar sentimentos, não conseguir falar a respeito de si próprio, até porque dentro dessa perspectiva, falar de si próprio é uma coisa idiota, é uma coisa banal, na verdade. O importante é trabalhar, é prover, trazer o sustento para a família, e é muito aquela questão que acho que eu já vi em algum filme, se eu não me engano, de que é a noção de que o pai não precisa amar a criança, né? Ele precisa fazer com que ela se desenvolva a todo custo no sentido material, no sentido financeiro. Então o pai não precisa amar, ele precisa dar de comer, dar uma casa, e isso por si só basta. E dentro dessa perspectiva do desenvolvimento infantil, tanto da psicologia quanto eu imagino do serviço social também, a gente já tem bem claro que as condições financeiras são extremamente essenciais, a gente não pode deixar de levar isso em conta, principalmente num país como o Brasil, mas somente suprir isso não faz com que uma criança se desenvolva da melhor forma, justamente pela questão de que o amor, o afeto, o apego são coisas que estruturam toda a psique de um indivíduo. Então, quando isso talvez falte numa infância, até mesmo numa pré-adolescência, numa adolescência, isso pode causar repercussões pro resto da vida naquela pessoa. E é muito importante para o estabelecimento desse vínculo paterno-filial que essa questão da afetividade e da aproximação, né, num sentido mais subjetivo e emocional, seja levado em conta. Perfeito. Parece que é uma receita meio fadada a dar errado, né? Porque quando o homem é chamado para se abrir dessa forma, para estar pronto para o cuidado, para se abrir emocionalmente, a gente está nessa condição, né? Principalmente pelas lutas das mulheres, e também nos colocar nesse lugar, porque historicamente e culturalmente esse papel de zelar, de cuidar, de amar, de cuidar das emoções era da mulher. Porque o homem, ele tinha só essa função, né, de garantir a sobrevivência, né, de garantir um lar, comida, condições financeiras, e o resto é a mulher que faz, né, que deveria fazer. Mas hoje nós somos chamados a estarmos nesse lugar, né, de se abrir, de cuidar, de pensar no outro, né, de pensar se está faltando roupa pro nosso filho, se está na hora de trocar a cueca, se está apertado, se não está, se a roupa combina ou não. Se tem comida na geladeira, se não tem. Não é garantir o dinheiro para que isso aconteça, para que tenha comida. É saber se o leite que está lá está para azedar ou não, né? Ter essas preocupações também. Assim, quando os nossos filhos nos veem fazendo isso, tendo esse cuidado, essa responsabilidade pela casa e por eles são criados aprendendo também a se preocuparem com isso, né? A se colocarem nesse lugar também. Aprendem a entender, a compreender que esse lugar do cuidado não é só da mulher, né? E os vínculos são criados ali, né? Aí eu busco Saint-Exupéry, né? Pequeno Príncipe, que fala que foi o tempo que perdestes com tua rosa que a fez tão importante, né? É o tempo que a gente está com os nossos filhos que faz o vínculo ser desenvolvido. E o tempo não precisa ser o tempo físico, né? É o tempo emocional, da preocupação, da gente estar com eles, pensando neles, onde quer que a gente esteja, né, para saber se está bem, se não está, se está protegido, se está. E eles também, né, se sentirem cuidados e protegidos, onde quer que eles estejam, mesmo que nós não estejamos. Então, me parece que, historicamente, para as mulheres, elas foram colocadas nesse lugar da preocupação, do cuidado. E nós estamos entrando nessa agora. Estamos sendo colocados nesse lugar. E precisamos ocupar esse lugar também, né, do cuidado dos nossos filhos, porque é ali que a gente vai estabelecer os vínculos, né, ali que nossos filhos vão compreender a importância que nós temos, né, na vida deles, na construção disso. Né? Não é trazendo recursos, trazendo dinheiros, trazendo comida e só. A importância
importância que nós temos com os nossos filhos no cotidiano. Porém, a gente não pode esquecer das relações de vida, né, geográficas, né? Como que um pai que trabalha lá 10 horas por dia consegue conviver com o seu filho, sendo que tem que pegar lá 2 horas de condução, trabalhar lá 8, 9 horas, depois pegar mais 2 horas. Qual que é o tempo que ele tem? Então, não dá pra gente idealizar também uma paternidade bonita, perfeita, sem pensar na realidade de todos os pais, né, de todas as pessoas que exercem o cuidado, que exercem a parentalidade dos seus filhos. E a parentalidade, ela pode ser de vários tipos, né? Lógica, ativa, parentalidade socioafetiva. Por isso que a gente fala de paternidades. Tudo isso a gente precisa pensar e não idealizar as relações, né, a ponto de dizer que todo mundo tem que seguir uma receita de como ser pai. Porém, a presença, o cuidado, as relações igualitárias com o outro cuidador, né, ou outros cuidadores precisam acontecer. Porque é nisso que a construção do vínculo paterno-filial vai ser construído nisso. Nesse cotidiano, no dia a dia, nas atividades, né, de presença, enfim, porém, de acordo com a realidade de cada um. Acho que só complementando com um pouquinho a mais, só destacar a questão de que se tem muito uma noção, né, dentro das pesquisas sobre essa figura de um desses estereótipos de pai, que é aquele pai que tá ali presente para ajudar a mãe e também nesse papel de auxiliar, né, e também é aquele pai que tá ali presente para a criança, no estabelecimento desse vínculo, para brincar com a criança. É claro que não é para deixar de brincar com a criança, mas é ter em mente que tanto quanto brincar e se divertir com o filho ou com a filha é tão importante quanto também desempenhar esse papel de cuidado, né? Desempenhar essas responsabilidades que são da parentalidade, né? Não são restritas ao pai, a uma mãe, elas são de maneira geral associadas a essa noção de parentalidade. Então, tanto para construir um vínculo paterno-filial, tanto quanto brincar, quanto, por exemplo, como o Rafael trouxe, trocar uma fralda, talvez levar o filho na escola, ainda que você pense, é uma coisa banal, talvez não esteja tendo tanto tempo com o meu filho assim, mas o fato de você estar demonstrando esse cuidado, você já parte do princípio que você está participando também da rotina daquela criança e que você já está construindo esse vínculo. Então, de fato, o vínculo se dá nessa presença e não numa presença somente para as coisas boas e divertidas, digamos assim, né? Mas também assumir um compromisso com uma responsabilidade na criação desse indivíduo de maneira geral. Eu acho que também, só pra gente ir mais para essa questão prática, né? E eu acho que só para finalizar, também já pontuando essa questão que o Rafael traz a respeito de que a gente claramente vive num país em que a carga semanal de trabalho é ali em torno de umas 44 horas, né? Então, tem gente que trabalha até mais devido a diversas outras questões, até mesmo precarização do trabalho, mas é ter muito essa noção de que, de fato, isso é um empecilho na questão da parentalidade de maneira geral, né? Para todas as pessoas. E que agora os homens acabam se deparando com essa questão também, até por uma série de outros problemas na estrutura do Estado mesmo, de maneira geral, em suas instituições, mas que é uma coisa que, principalmente, né, quando a gente vai para a questão de gênero novamente, né, ficou muito enraizada na cultura pela perspectiva a partir do século XX, XIX, quando as mulheres começaram também a entrar no mercado de trabalho de maneira mais ativa, em que essas mesmas mulheres não tiveram de abandonar as responsabilidades que elas tinham com a casa e com os filhos, por exemplo. Então vira um acúmulo de função, digamos assim, né? E que é uma coisa que agora os homens também, começando a repensar essas paternidades, estão começando a enfrentar. E de fato é um problema que precisa ser levado para uma esfera mais macro nessa questão trabalhista mesmo. Uma outra coisa que surge muito à tona é a gente voltar para aquilo que eu acabei falando no início dessa fala, que é a respeito de como a paternidade, dentro dessa perspectiva do que a gente acredita ser o certo, e acho que isso é um outro ponto para debate que a gente pode voltar depois, a respeito do que é certo na paternidade, etc. Mas que a paternidade dentro dessa perspectiva é muito uma noção de que o homem não pode ser somente um auxiliar à mulher, ainda que tenha todas essas questões, né, de sobrecarga, etc. Justamente porque participando ativamente na criação dessa criança, essa sobrecarga para ambos os lados acaba diminuindo, né? Isso partindo de um pressuposto de uma família recomposta, ou então talvez uma família tradicional, nuclear, né? Ou então uma família pós-divórcio. E a gente também precisa pontuar que não existem somente
justamente esses tipos de famílias onde, por exemplo, um homem e uma mulher desempenham o papel parental para uma criança, né? Poderiam ser 2 homens, poderiam ser 2 mulheres, mas nesse caso, falando a respeito de paternidade, poderiam ser 2 homens, um casal homoafetivo, uma família homoafetiva, em que poderiam estar desenvolvendo esses papéis parentais para com uma criança, mas o importante é pontuar que a divisão dessas responsabilidades sobre essa criança é justamente no sentido de é uma responsabilidade. Eu não estou ajudando uma outra pessoa com a responsabilidade que ela tem. Então é meio que puxar essa responsabilidade para si também. Quando a gente vai falar em paternidade, é como se fosse a ponta do iceberg. É uma discussão que parece ser pequena, mas para discutir paternidade, a gente fez brilhantemente essa discussão. A gente precisa ir para trás, né, e pensar nas masculinidades, e pensar nas relações de gênero, nas relações de classe, como o capitalismo se aproveitou dessas relações, né, dessas condições que as mulheres foram colocadas e depois jogam ela para fora de casa, mas bem, não coloca outras relações domésticas. Os homens estão nas relações de trabalho, as mulheres vão para lá, porém continuam com essas domésticas ali. Hoje que se pensa, né, nos homens assumindo essas atividades também, né? Hoje, de uma forma mais consistente, né? Do ponto de vista individual, das relações menores sempre aconteceram, né? Nós precisamos pensar sobre o patriarcado, né? Como a construção das relações patriarcais impuseram essas relações que nós temos hoje. E é contra essas relações que as mulheres há muito tempo lutam contra, e hoje essas reflexões que a gente faz, né, sobre paternidade é fruto de tudo isso. Então, quando você fala das relações de trabalho, né, quando a mulher, né, tem essas ditas várias jornadas, né, tem as jornadas de trabalho fora de casa, depois volta, ainda tem os filhos para cuidar, tem a casa para cuidar e tal. A Terezinha Martins dos Santos Souza fala, né, sobre patriarcado e capitalismo enquanto uma relação simbiótica. Então, o patriarcado e o capitalismo se imbricam para manter essas relações, para o capital se reproduzir, se aproveitando das relações patriarcais. E daí, a partir disso, as lutas das mulheres para direitos, para participação política, para participação no mundo do trabalho e tal, se desenvolvem para nos colocarmos nesse lugar de trabalho doméstico, de reprodução da vida, né, de outros seres humanos, né, que são os filhos. Enfim, então, eu penso na perspectiva de que estamos aqui, né, e também o capitalismo se aproveita disso, né, porque muitas empresas estão ganhando dinheiro, né, com a colocação dos homens nesse lugar, né, das discussões sobre as masculinidades, sobre as paternidades. O capitalismo não dá ponto sem nó, no sentido de poder se aproveitar dessas mudanças, dessas alterações das relações sociais para ganhar dinheiro. Eu queria pontuar isso também para complementar isso que você falou. E nós estamos já encaminhando para o final do episódio. E vocês têm alguma mensagem para o nosso público? A minha mensagem é que, assim, a gente precisa se engajar nas discussões, na rotina, né, do cuidado dos nossos filhos, se engajar nos movimentos feministas, fazermos parte aí dessas discussões para uma mudança dessas estruturas todas. E o objetivo é a queda do patriarcado. Eu acho que complementando isso, indo para a esfera mais pessoal, eu acho que a mensagem é gerar reflexão e crítica, né? A respeito das paternidades, a respeito até mesmo das relações que nós temos com nossos pais, que às vezes é uma relação de ausência, né? Vide a realidade brasileira, mas também uma reflexão a respeito de como a nossa sociedade funciona. Enquanto a gente está falando aqui de paternidade especificamente, a gente puxou um monte de coisas que, em teoria, não está diretamente ligado com o tema, mas que tá tudo entrelaçado e acaba se influenciando. E a gente também deixou aqui de falar muitas coisas que também são muito importantes para o tema, então a discussão não acaba aqui. Essa discussão é muitas vezes dentro da nossa própria cabeça, né? Pensando a respeito daquilo que nos circunda, justamente porque a partir do momento que a gente para de pensar a respeito de como a nossa sociedade funciona e como nós funcionamos, né? E eu acho que isso, dentro do que a gente falou, dentro da questão de gênero, né? Para os homens acaba sendo uma questão um pouco mais delicada de se falar. Quando a gente para de pensar a respeito disso, quando a gente não pensa, na verdade, a respeito disso, a gente acaba se alienando da nossa condição enquanto ser e também da nossa sociedade de maneira geral.
Então, eu acho que o objetivo e a mensagem que eu gostaria de deixar é justamente essa noção de que é muito válido a gente pensar a respeito dessas questões, é muito válido a gente pensar criticamente a respeito dessas questões e pensar a respeito do mundo que nos circunda, né? E aqui eu acho que dá pra traçar até um paralelo em que a gente, de certa forma, uma frase muito clichê, mas de que a gente nunca deixa de ser criança no sentido de que a gente nunca deixa de tatear o mundo ao nosso redor justamente para começar a compreendê-lo um pouquinho melhor, né? Isso é um processo, de certa forma, eterno, em que a gente vai morrer e não vai acabar. E Rafael, onde o nosso público pode te encontrar para conhecer mais sobre o seu trabalho? Nossa, eu não tenho o hábito, né, de estar nas redes sociais, então a única rede social que eu tenho é o WhatsApp, tenho os meus contatos, mas se alguém quiser fazer contato, conhecer minha pesquisa, conversar comigo, no primeiro momento entre em contato pelo meu e-mail, o racandeloro@gmail.com, daí ali a gente começa as discussões e daí depois parte para tomar um cafezinho e seguir na vida real. E Renan, como o nosso público pode ter acesso aos conteúdos do podcast? Bem, vocês podem acessar os conteúdos do podcast através dos agregadores, né? Em diversos agregadores de podcast. O principal deles hoje em dia é o Spotify, mas tem o Apple Podcasts também. E é só procurar Falando de Famílias, né? Eu acho que algumas coisas a gente deixou de falar aqui que tá presente em diversos outros episódios. Então, com certeza, vocês vão acabar achando alguma coisa, como, por exemplo, a questão do pós-divórcio, né? Já foi tratado em outros episódios e vocês no feed, né, vão poder visualizar os episódios e escolher os que mais dialogam com talvez as dúvidas ou complementações a respeito desse tema que vocês tenham interesse. E vocês também podem encontrar a nossa equipe, né, e também publicações a respeito do podcast e outros temas que envolvem famílias no nosso Instagram, que é o @falando de famílias. E além disso, vocês também podem nos encontrar no TikTok, no @falando de famílias também. Então, a gente, em todos esses canais, a gente está sempre tentando trazer, de certa forma, alguma informação a respeito do tema, trazendo discussões justamente no teor que vocês viram aqui, né, com esse teor crítico e também com esse teor construtivo, tentando ao máximo levar em conta individualidades e também temas sociais e interseccionalidades desses temas dentro de cada assunto que a gente traz. Então, para finalizar, eu quero agradecer a participação do Rafael, que contribuiu muito para o nosso podcast, assim como o Renan também trouxeram pontos muito interessantes e relevantes para a gente refletir e levar essa reflexão ao nosso público. E no demais, é isso. Esse podcast foi produzido pela equipe psicossocial do Sejusc Famílias do Tribunal de Justiça do Amazonas. Para acompanhar o nosso trabalho, acesse o nosso Instagram e TikTok, @falando de famílias. Até o próximo episódio!